Caros alunos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão da avaliação no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Inicialmente, nós temos que ter a consciência de que avaliar é diferente de corrigir. Avaliação e correção são dois processos completamente diferentes e que em alguns momentos se encontram, em outros não. Avaliar é muito mais do que simplesmente corrigir, uma vez que corrigir implica necessariamente a presença de erros. Nós corrigimos aquilo que está errado, mas nós avaliamos com outro objetivo. Nós avaliamos para observar se o aluno tem determinadas dificuldades, se ele conseguiu determinados avanços. Avaliamos para verificar se aquilo que ensinamos foi aprendido, mas também se a forma que ensinamos foi a forma adequada para aquele aluno, para aquele grupo de alunos. Então a avaliação é um processo mais amplo, que implica uma série de coisas. A correção ela pode fazer parte do processo de avaliação no momento em que nós estamos avaliando, por exemplo, a destreza da produção escrita do aluno. E aí nós precisamos corrigir o uso de determinados elementos linguísticos que podem aparecer de maneira equivocada no texto. Mas ela é apenas uma pequeniníssima parte do processo de avaliação, que é algo muito maior, é algo muito mais amplo. Então, como eu estava dizendo para vocês, a avaliação implica um mapeamento das potencialidades do aluno, daquilo que ele é capaz de fazer, daquilo que ele ainda não é capaz de fazer, quanto ele conseguiu avançar e quanto ele não conseguiu avançar. Nesse sentido, não observamos somente aquilo que ele errou ou que ele não é capaz de fazer, mas também aquilo que ele já é capaz de fazer. Ao mesmo tempo, a avaliação ele tem uma característica muito importante, que é permitir que nós nos avaliemos. Quando nós avaliamos um aluno, no mínimo, também estamos avaliando a nossa capacidade de trabalhar determinados conteúdos, as técnicas que usamos, os métodos que usamos. Então é preciso que nós, professores, tenhamos a consciência de que a avaliação implica não só olhar para o aluno, mas olhar para nós mesmos. Muitas vezes o aluno comete determinados problemas e não aprendeu a usar determinadas estruturas da língua porque nós utilizamos a técnica inadequada para aquele aluno. Ou deixamos de considerar que ele não tinha determinadas informações prévias que necessitava para aprender aqueles conteúdos e avançar. Por isso que é importante que a gente observe que a avaliação ela implica em um processo pedagógico completo. Ela é apenas uma etapa desse processo pedagógico, que começa com o planejamento, com a definição de objetivos, o que nós queremos alcançar, com a seleção de conteúdos, com a seleção de técnicas, de um método de ensinar, e finaliza com a avaliação, que faz com que a gente volte para verificar se os objetivos foram atingidos, se o conteúdo foi trabalhado de maneira adequada, se as técnicas utilizadas foram as melhores e se aquele conteúdo o aluno conseguiu aprender, utilizar, empregar, dependendo da habilidade, da técnica, da destreza que a gente esteja trabalhando. Por isso que a avaliação ela tem que ser realizada com base em critérios. Os critérios têm que ser estabelecidos desde o início, para que tanto o professor saiba o que vai avaliar e como vai avaliar, como o aluno saiba por que está sendo avaliado, a partir de que técnicas, de que critérios ele está sendo avaliado. Bom, no caso específico de língua estrangeira, ainda temos que tomar mais alguns cuidados, porque a avaliação ela vai nos fazer perceber de que maneira o aluno está inserido nesse processo de aprendizagem de uma língua que não é a língua dele, que não é a língua materna ou a língua primeira dele. E isso implica observar, inclusive, se as dificuldades de aprendizagem não estão correlacionadas com aspectos que às vezes são de natureza afetiva, são de natureza emocional, são de natureza de inter-relação, ou seja, da relação do aluno com a língua ou da relação do aluno com o professor. Daí o papel do professor nesse processo de avaliação é indispensável, ele tem que ser um facilitador, no sentido de aproximar o aluno do objeto de aprendizagem e fazer com que ele perceba que a avaliação não é para puni-lo, não é para dizer que ele está errado, que ele não consegue avançar, mas fazer ele identificar quais são as dificuldades que ele tem e apontar quais os instrumentos que ele tem para resolver aquelas dificuldades no uso da língua. Também porque o papel do professor vai ser importante no momento em que ele desmistifica para o aluno a avaliação e diz para o aluno o que ele aprendeu, como ele aprendeu, o que ele não aprendeu e como ele não aprendeu e o que ele poderia fazer para aprender. Daí é muito importante a autoavaliação, que o professor de língua estrangeira trabalhe com a autoavaliação, fazendo o aluno enxergar a própria aprendizagem dele e questionando ele. Por exemplo, quando a gente faz uma prova, uma avaliação oral,
né, de escuta, que você bota um áudio e o aluno escuta, você não vai só perguntar como ele encontrou determinada, aliás, que informação determinada ele encontrou, onde ocorreu determinado fato ou como ocorreu, mas fazê-lo enxergar como é que ele chegou àquela resposta. Se aquele caminho que ele utilizou fez ele chegar à resposta, e se ele não chegou, que caminho ele poderia ter feito? Que palavras-chave ele poderia ter observado? O que é que ele poderia ter observado na entonação, na voz? É nesse sentido que o papel do professor é importante. E em falando em destrezas, a gente não vai avaliar a fala, a escuta, a leitura e a escrita da mesma maneira, nem com os mesmos instrumentos. Não dá para você avaliar a escrita a partir de questões objetivas, isso não existe. Avalia-se a escrita a partir do texto produzido pelo aluno. E isso implica dizer que para cada uma dessas destrezas eu tenho que pensar em instrumentos adequados. Por exemplo, na destreza de escuta ou de leitura, eu posso utilizar questões de múltipla escolha, mas eu não tenho como fazer isso na fala nem na escrita. Por quê? Porque são produções. Uma vez que o aluno vai produzir, então o processo de avaliação vai se dar de maneira diferente. E aí a subjetividade vai aparecer muito mais do que a objetividade. Mas aí também nas questões objetivas, a subjetividade também vai ocorrer, claro, de uma forma menor, mas vai ocorrer, porque a subjetividade é própria do processo de avaliação. E como é que a gente elimina tanto a subjetividade? Muito simples, estabelecendo critérios. Com critérios, a gente elimina esse papel forte da subjetividade. Ele não vai deixar de existir, mas esse papel forte da subjetividade ele é, pelo menos, se não eliminado, pelo menos ele é suavizado, ele é minimizado, né? Então, se o aluno sabe por que ele vai ser avaliado e como ele vai ser avaliado, já fica bem mais fácil. Ainda no que se diz respeito à escuta e à leitura, é muito importante que as avaliações, assim como as aulas que o professor vai dar, se baseiem em textos reais e não em textos inventados, fictícios, criados pelo professor. Porque depois, quando o aluno se deparar na vida social com aqueles textos, ele não vai estranhar. Além do mais, os textos reais, tanto na escuta como na leitura, vão fornecer para o aluno todo um contexto de como a língua realmente funciona. Também tem que se pensar nas questões, na escuta e na leitura, que levem o aluno a verificar aquilo que o professor precisa. Às vezes, o aluno se dá mal numa questão de leitura ou de escuta, exatamente porque a questão estava mal elaborada. O enunciado, em vez de facilitar a vida do aluno, complicava. Além disso, a forma como foi aplicada. Eu conheço muito professor que coloca o áudio e manda o aluno escutar e responder as questões. A coisa não funciona assim. Primeiro você discute as questões, lê as questões, reflete sobre elas, para depois ouvir o áudio e responder as questões. Ou ler o texto e responder as questões, se for o caso de leitura. Então, o procedimento da avaliação, às vezes, é um grande problema na área de línguas estrangeiras. Porque não basta dizer ao aluno, leia e responda, ou escute e responda. Não funciona dessa maneira. No que diz respeito às questões abertas ou às questões de produção textual, o procedimento é o mesmo. O professor precisa inicialmente levar o aluno a ler as questões, refletir sobre elas, para depois produzir o texto. Seja o texto falado, seja o texto escrito. E aí a importância de observar o texto produzido pelo aluno na sua completude. Tem muito professor que pega o texto escrito pelo aluno e vai em cima dos erros gramaticais. Um texto não é feito somente de gramática. A gramática existe, está lá. A ortografia existe, está lá, mas não é só isso. O texto ele é um gênero que tem uma característica que, em 3 aspectos. No mínimo, ele vai ter conteúdo, vai ter informação. Essa informação ela está em maior e menor quantidade, em maior ou menor densidade, de acordo com o gênero e com o objetivo de comunicação. Então você tem que observar a textualidade, a informatividade, a argumentatividade, todos aqueles critérios de textualidade. Tem que observar também a organização textual, a paragrafação, a parte mais estrutural, mais formal do texto, como é que ele apresenta. Como ele está dividido, as informações estão pontuadas, se segue um certo padrão. E por fim as questões de linguagem, o que é próprio da linguagem daquele texto e daquele gênero. Claro que todo aluno, nós também professores somos iguaizinhos, vão cometer problemas com o uso de ortografia, de acentuação, de pontuação, de concordância. A gente comete isso em língua portuguesa, em língua materna, porque não vai cometer em língua estrangeira. É normal. E isso não é o mais importante, isso é o elemento terciário no texto. O elemento primário é o conteúdo, o secundário é a organização textual dentro de um padrão determinado, e o terciário é o elemento linguístico. E esses 3 elementos eles se juntam no todo. Se você foca nos elementos linguísticos,
você vai perder os outros aspectos que são mais importantes ou mais significativos dentro do texto. Para terminar essa microaula, eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da subjetividade na avaliação. Ela existe, ela não vai ser apagada nunca, porque nós observamos o texto do aluno a partir de um referencial daquilo que acreditamos, da concepção de língua e de avaliação que temos. Isso é inegável. No entanto, quando a gente estabelece critérios, e esses critérios estão claros para nós e para o aluno, a subjetividade ela é minimizada, ou pelo menos ela é negociada com os nossos alunos. Daí a importância da avaliação ser a partir de critérios e que sejam acordados com os nossos alunos. Os alunos não precisam ser surpreendidos com a prova, muito menos a prova ser utilizada como elemento de punição. Isso não é ensino-aprendizagem de língua, e isso é um prejuízo enorme. Uma vez que o aluno está no processo de punição, ele pode ter um bloqueio afetivo e nunca mais querer nem saber daquela língua. E nós seremos o responsável porque alimentamos esse aspecto punitivo. Então a subjetividade ela tem que ir por outro caminho. Isso também não implica que a gente vai dar uma de bonzinho e dar a resposta para o aluno. Não, também não é. Isso também não é facilitação. Isso daí é entreguismo, no mínimo. O que a gente tem que fazer é levar o aluno a encontrar a resposta a partir de caminhos possíveis, mas não dar respostas acabadas. Então, nem uma coisa, nem outra. A gente precisa encontrar o equilíbrio no processo de ensino-aprendizagem, desde a definição dos objetivos até a avaliação. E observando que a avaliação é exatamente para rever tudo que a gente fez e tudo que o aluno aprendeu. Porque se alguma coisa não ficou funcionando no meio do caminho e a avaliação apontou, ótimo, voltamos para o meio do caminho e arrumamos o que não estava legal, né? Então é esse o objetivo da avaliação em língua estrangeira. Bom, espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco mais sobre os textos dessa unidade e estou à disposição de vocês caso necessitem tirar alguma dúvida.